Olá, tudo bem? O título do nosso estudo de hoje é A Igreja no Apocalipse. Essa é a nossa Semana da Esperança, com o título A Verdade Revelada. Nosso texto-chave, Apocalipse 1, verso 3, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, obedecem às coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Grande Deus nos abençoe a ler, ouvir e obedecer a tua palavra. Nos dá sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos estudar a igreja no Apocalipse através das 7 igrejas, mas há um capítulo no livro do Apocalipse que também fala sobre a história da igreja cristã. Nós podemos olhar o capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia, você pode ir comigo. O título que eu tenho aqui na minha Bíblia é A Mulher e o Dragão. Mulher na profecia, igreja. Dragão, um título para Satanás. Então, aqui há um conflito entre a igreja e Satanás. Lá no capítulo 7 diz que esse conflito também envolve os anjos. Ali, Cristo é apresentado como Miguel, aquele que é como Deus. Miguel tem seus anjos e o dragão, infelizmente, também tem os seus anjos. Há uma guerra entre eles no período do momento, na época da cruz. Na ascensão de Jesus, há um conflito. E ali no verso 13 diz: Como ele perdeu o conflito para com Jesus, ele agora persegue a mulher. A partir do verso 13, nós temos esse relato. E lá no verso 17, último verso do capítulo 12, nós temos uma citação ao que restou da igreja verdadeira. Eles são identificados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Então, esse capítulo nos conta a história da igreja cristã também, além das 7 igrejas que está lá no início do livro. Então, que lições podemos tirar deste capítulo? Esse é o objetivo do nosso quarto encontro da nossa Semana da Esperança. Como vimos aí, Apocalipse 12 começa dizendo: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esse texto de João, então, nós vamos constantemente usar a própria Bíblia para explicar a Bíblia. No Novo Testamento, nós encontramos luz no Antigo. No Antigo Testamento, nós encontramos luz no Novo. Essa ideia de mulher, dores de parto, nos lembra Gênesis capítulo 3. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, no caso ali, Eva, literalmente. Entre a tua descendência, os filhos da desobediência que viriam da serpente, e um descendente no singular que viria da mulher. Este te ferirá a cabeça, então o descendente vai ferir a cabeça da serpente, vai esmagar os argumentos do inimigo, mas ele também sofrerá. E aí é dito que a serpente vai ferir o calcanhar do descendente. Essa profecia se cumpriu na cruz. Os argumentos do inimigo foram esmagados. O pecado levou à morte o Filho de Deus. Mas Jesus sofreu na cruz? Sim, foi real. É como uma ferida no calcanhar, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas o relato continua no verso 16 e disse: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. Então, se você seguir a genealogia de Eva, nós chegaremos a Jesus. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra.
E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Estamos num livro profético, muitos símbolos. O dragão aí é representado pelas 7 cabeças e 10 chifres lá de Daniel 7. Então, lá em Daniel 7 se levantam os inimigos do povo de Deus. O dragão é inimigo do povo de Deus. Diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. É uma referência única de que o engano do inimigo lá no céu levou um terço dos anjos. Então, para cada trio de anjos, 2 ficaram obedientes e um foi com o inimigo. E diz que o sujeito que leva esses anjos para a terra é o próprio inimigo. Olha lá, os quais lançou para a terra. Não seria justo Deus enviar para essa terra Satanás e os seus anjos. Quem vem para essa terra, quem é? Satanás e seus anjos vêm por livre escolha, tentar Adão e Eva. Eles não foram obrigados nem lançados a essa terra por Deus, nesse momento inicial. E agora ele está em frente à mulher. Aqui não é mais Eva, tudo bem? É uma representação. Alguém que há de dar à luz o filho que será aquele descendente da profecia. O que seria a cauda representada aí? Vamos ao Antigo Testamento. O ancião, o homem de respeito, ele é cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então, a cauda do dragão levou um terço dos anjos. A mentira do inimigo levou um terço dos anjos. Mateus 2, verso 16 diz: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Então, o inimigo está usando um rei, o nome do rei Herodes, para eliminar o descendente da mulher. Com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Antes dessa decisão gravíssima que Lúcifer há de tomar, ele foi suportado longamente. Para ele foi dedicado uma grande misericórdia. Foi explicado a ele com todo o amor e sabedoria de Deus de que ele estava cometendo um erro. Mas assim como todos nós, ele também tem livre escolha e decidiu se levantar contra Deus. Decidiu ocupar o lugar de Deus, mas isso não é possível. Então ele saiu do céu com os seus anjos. Apocalipse 12 continua dizendo: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ouro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o dragão não venceu o filho. O filho morreu, ressuscitou no terceiro dia, ficou ainda 40 dias aqui na terra e depois subiu ao céu, até o seu trono, trono de Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentem durante 1260 dias. Então, a grande pergunta que se faz é: o dragão irá atrás do filho que foi para o céu ou da mulher que foi para o deserto? Esse período da mulher no deserto nós já passamos por ele. É o mesmo período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, onde coisas bem estranhas entraram na igreja. Esse período foi um período de opressão para aqueles que eram fiéis à palavra de Deus. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, é o mesmo período de 42 meses e é o mesmo período de 1260 anos, que vai de 538 a 1798. Então,
A própria Bíblia está nos dizendo que o dragão foi atrás do filho que foi para o céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, recapitulando, Apocalipse 12, verso 6, diz que o filho foi para o céu, para Deus e o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. Para onde o dragão vai, então? Ele vai atrás do filho. Lá no céu, o filho tem um nome de batalha, Miguel. E há uma grande peleja ali entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Mas Miguel venceu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Nós precisamos trabalhar essa palavrinha sedução. De todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ser atirado para a terra por Miguel agora faz sentido. Estamos num período posterior. Deus não está determinando que ele vai tentar unicamente esse planeta. Já se passaram muitos anos. Ele venceu, infelizmente, Adão. Teve no céu até representando o nosso planeta no lugar de Adão no período de Jó. Mas agora ele pode então ser atirado para essa terra, porque Cristo venceu. Ele também é identificado aí como a antiga serpente. Então, para entender esse aspecto da sedução, porque ele é o sedutor de todo mundo, de acordo com o Apocalipse, nós vamos lembrar a maneira que ele usou para seduzir lá quando ele é identificado como antiga serpente. O livro Patriarcas e Profetas diz assim: pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Então, o inimigo ali esteve usando a serpente para enganar Eva. E diz que a serpente estava saboreando aquele fruto da árvore proibida. E ela não morreu. Então, esse é um argumento forte de sedução, sim, porque Deus tinha dito de que se comer, morre. A serpente está comendo e não morreu. Tem mais. Mas a serpente continuou com voz melodiosa, com sutis louvores, a superior beleza de Eva, e suas palavras não lhe eram desagradáveis. Então, elogios, voz agradável, melodiosa, maneiras de seduzir Eva. O que Eva tem a seu favor? O assim diz o Senhor. Embora o texto de Gênesis 3 diz que ela olhou para o fruto era bonito, o fruto era aparentemente apetitoso, e também tudo indicava que ia dar a ela mais entendimento, embora os sentidos de Eva estão dizendo que é bênção, nem tudo que parece bênção é bênção. Qual é o filtro? Assim diz o Senhor. Então, métodos de sedução da antiga serpente que são usados até hoje vêm diretamente afrontando os nossos sentidos. Aos olhos humanos, é bênção. Diante do assim diz o Senhor, não é bênção. Precisamos ficar com o assim diz o Senhor. Então, ouviu-se grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Que momento é esse do agora? O momento que Jesus ascendeu ao céu depois de vencer e ressuscitar na cruz. Morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Porque há alegria no céu, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando lembramos de acusação, nos lembramos de Jó, né? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde em vão teme a Deus? O Senhor fica abençoando ele, como você abençoa, Senhor, ele te serve. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua paz.
acusações contra Jó. Então, esse texto, juntamente com o texto do Apocalipse, está nos dizendo que até o período da ascensão de Jesus, posterior à cruz, aqueles momentos ali, o inimigo tem acesso ao céu. A partir daquele momento, daquela batalha, ele é expulso do céu. E no céu há festa. Então, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro, literalmente, é época da cruz. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós os que neles habitais. E festa no céu deve ser festa com louvor, né? Mas em contraste com a festa no céu, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu entre vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, em 2031, nós vamos completar, se ainda aqui estivermos, 2000 anos desse pouco tempo. Então, visão bíblica, visão de Deus. Deus está sendo cada vez mais longânimo. Deus está sendo longânimo porque não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Mas Deus colocará um ponto final em tudo isso. Devemos nos apegar ao Senhor. Então, o dragão foi ao céu, houve uma batalha, foi expulso do céu, festa no céu. Então, perdeu novamente a batalha para com Jesus. Quem sobrou na história? A mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que lhe dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A profecia sai do período do ano 31 e vai até o período de 538 a 1698. É o mesmo período dos 1260 anos. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Persegue a mulher. E agora a mulher recebe como se fosse duas asas de grande águia e foge para o deserto. Essa ideia de águia nos lembra o Êxodo. Então, aqui há uma profecia dizendo que haveria um novo êxodo, uma nova fuga de um lugar de perseguição. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Um novo êxodo. A saída do povo do continente europeu, do domínio papal, para uma nova terra, a terra da liberdade, a América do Norte. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, fez o quê? Socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Percebe? A ida dela ao deserto. Aqui é representada como a terra socorrendo. Águas, povos, nações, perseguição, usado pelo inimigo, refúgio, lugar desabitado, contraste da água, terra. A terra socorreu a mulher. Mas ontem nós vimos que a terra que socorre, em algum momento vai perseguir. O que sobrou então de toda essa história da igreja? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. A perseguição foi tanta que as pessoas foram abandonando a fé, abandonando a fé, abandonando a fé. De repente, João olha e só sobrou um restante. Quem são eles? Eles insistem em guardar os mandamentos de Deus, que é a bênção da instrução divina, e tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético, que estará em atividade até a volta de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Imagina agora a areia do mar, de um lado um continente e do outro lado o mar. O Apocalipse 13, que nós já vimos, diz que do mar sai um aliado, o poder católico, e da terra sai outro aliado, o poder americano. Então, vimos e agora estamos somando conhecimento. Há um grande conflito de adoração. Ou Deus ou o dragão.
ou Jesus, o Filho, ou o poder católico, ou o Espírito Santo, ou o movimento pentecostal evangélico, que não quer nada com a lei de Deus, mas só quer os milagres. Deus tem um sinal, o inimigo tem uma marca, ou terá uma marca. A marca passa a existir quando nós tivermos um decreto. Deus tem mensagens para todo mundo, 3 mensagens angélicas. O inimigo também tem 3 espíritos imundos com sua missão mundial, assim como Deus. Aqui para nós ficam algumas reflexões. Por isso separamos esse momento para não esquecermos de algumas palavras. Imagina que Deus está vendo que você está mudando para uma nova cidade. E agora está procurando um lugar para comprar um terreno e comprar ali e depois edificar a sua casa. Olha um lugar aparentemente aprazível e decide comprar ali. Então, Deus manda alguém para conversar com você. Ele diz: é melhor não comprar aí. Sabe por quê? Muito em breve essa água desse rio que passa aqui perto vai subir. Vai cobrir todas as casas que estão aqui próximas. Muitas pessoas vão falecer. Então, por que você não procura num outro lugar? Então, em resumo, essa pequena ilustração é a história do Apocalipse. Deus está nos mostrando o futuro nos mínimos detalhes, as coisas boas e as coisas desastrosas, as coisas ruins que vão acontecer. Para quê? Para que a nossa fé em Sua palavra aumente e eu e você estejamos prontos para quando esse momento chegar. Deus hoje nos convida à fidelidade ao assim diz o Senhor. Que essa seja a minha e a sua decisão. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis e compartilhar as boas novas com mais e mais pessoas. Que vejamos em cada uma das profecias, diante de todos os desafios que já passaram e estão à nossa frente, que isso aumente a nossa confiança em Ti e a certeza que aqueles que estão com o Senhor têm a vitória garantida pelos méritos de Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.